Tem gente, questão do Matheus Oliveira, ele quer dividir um tecido de 90 metros, outro de 108 metros e outro de 144 metros, contanto que os pedaços sejam iguais, mas sejam de maior tamanho possível. Você podia dividir de 1 metro em 1 metro em 1 metro, que daria para dividir, né? Daria 90 pedaços para o primeiro, 108 para o segundo, 144 para o terceiro, mas não é isso que você quer. Você quer o maior pedaço possível. Então, o tecido de 144 você vai dividir por uma determinada quantidade de pedaços, o de 108 por outra quantidade de pedaços, e o de 90 por outra quantidade de pedaços, mas contanto que esse pedaço seja o maior possível. Então, como é que a gente vai descobrir qual é o maior possível? A gente vai descobrir qual é o maior possível por um número que eu possa dividir e que possa ser o máximo divisor que seja comum aos 3 tecidos. Tá? Então, eu devo fatorar em fatores primos. Você deve sempre visualizar um número como fator primo. Então 90 é 2 vezes 3 a segunda vezes 5. Você deve visualizar sempre 90 como 2 vezes 3 a segunda vezes 5. 2 vezes 3 a segunda vai dar 18. Vezes 5 dá 90. 108. 108 é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 9. Que ficaria 2 a segunda vezes 3 a terceira. Isso em fatores primos. E vezes... é só, né? E 144 é 12 vezes 12. 12 é 3 vezes 4. Então fica 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4. Ora, 4 é 2 a segunda, né? Então fica 3 a segunda vezes 2 a segunda vezes 2 a segunda vai dar 2 a quarta, né? Então fica 2 a quarta. 3 a segunda vezes 2 a quarta. Então a gente já tem agora os fatores primos de 90, 108 e 144. Quais são os fatores primos que a gente vai pegar? Aquele que pode dividir todo mundo. 5 divide 90, mas não divide 108. Não divide 144. Então não adianta. A gente tem que jogar fora esse cara. O 2 divide 90, beleza. O 2 divide o 108. Aliás, 2 a segunda divide 108, mas não divide 90, 2 a segunda. Então a gente vai pegar só o 2. O 2 divide o 144 também. E o 3 a segunda divide o 90, divide o 108 e divide também o 144. Então a gente pega os fatores primos de menor expoente comuns. Ou seja, o 2 e o 3 a segunda. Porque eu sei que o 2, 3 a segunda, divide 90, divide 108 e divide 144. 2 vezes 3 a segunda é 18. Então 90 dividido por 18, 90 é divisível por 18. Porque 90 é 2 vezes 3 a segunda vezes 5. 18 é 2 vezes 3 a segunda. Então 90 dividido por 18 vai ter que dar 5. Essa conta tem que dar 5. Tá? 108 dividido por 18. 108 é 2 a segunda vezes 3 a terceira. Dividido por 2 vezes 3 a segunda, você vai ter o quê? Você vai ter 2 a primeira vezes 3, o que vai dar 6, ou seja, 108 dividido por 18 é 6. Então, se você não souber dividir 108 por 18, se você fatorar, você simplesmente simplifica e acha a divisão. 144 dividido por 18. 144 é 3 a segunda vezes 2 a quarta. E 18 é 2 vezes 3 a segunda. Então, quanto é que ficaria 144 dividido por 18? 2 a quarta vezes 3 a segunda, dividido por 2 vezes 3 a segunda. 3 a segunda, tchau, com 3 a segunda. 2 a quarta com 2, fica 2 a terceira, que dá 8. Ou seja, 144 dividido por 18 é 8. Esse 18 é um divisor comum a todos eles e é o maior divisor possível. Então, se eu pegar um pedaço de 18 metros,
O de 90 vai ter 5 pedaços. O de 6 vai ter 6 pedaços. O de 144 vai ter 8 pedaços. E todos eles com o maior pedaço possível, que é 18 metros. Mais do que 18 metros, você não encontra um divisor que seja comum aos 3 tecidos. Daí o âmago do problema. Então esse X, tamanho do tecido, tamanho da parte, como é que você calcula? Ora, X vezes o X é o tamanho, vezes 5 tem que dar 90. O tamanho vezes 6 tem que dar 108. O tamanho vezes 8 tem que dar 144. Significa que X é 90 sobre 5, X é a mesma coisa de 108 sobre 6, e X é 144 sobre 8, que tudo dá 18. Ou seja, o maior pedaço possível é 18 metros, e você tem, os pedaços são 5 para o de 90 metros, o 6 para o de 108 e 8 para 144. Se você quiser terminar o vídeo agora, pode terminar, não tem problema, já foi dada a explicação. Vou dar uma explicação um pouco mais profunda para quem ainda está meio sem entender direito, tá? Quando você fatora em fatores primos, por exemplo, 144, vou fatorar, divide por 2, 72, divide por 2, 36, divide por 2, 18, não dá mais para 9, não dá para dividir por 2, então 3, próximo primo, divide por 3. Então você pegou, fatorou, colocou 144 em fatores primos. Todo número pode ser decomposto em fatores primos, tá? Então você tem 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado à segunda. Lógico que 1 não, porque 1 não pode ser decomposto em fatores primos, tá? Muito bem, 108 ficaria o quê? 2, aí dá 54, 2, dá 27, 3, dá 9, 3, dá 3, então é 2 a segunda vezes 3 a terceira. 90 dividido por 2, 45, dividido por 3, 15, dividido por 3, 5, dividido por 5, 1. Então o que você vai fazer? Você pega os fatores primos de menor expoente, porque, por exemplo, o 5 divide o 90, mas não divide os outros dois. Então você não pode pegar o 5, tá? Então você tem que pegar os fatores comuns e de menor expoente, porque 2 a quarta divide 144, mas não divide 108, não divide 90. Agora, o 3 a segunda divide todo mundo, ó. Divide inclusive o 108, porque 3 a terceira é divisível por 3 a segunda. Então você pega os fatores primos de menor expoente. No caso 2, o 3 a segunda e despreza o 5 totalmente. E jamais você vai pegar o 3 a terceira, porque 3 a terceira divide 108, mas não divide 90, nem divide 144. Você quer o máximo divisor comum, o cara que divida todo mundo e seja o máximo possível. E no caso aí a gente encontra o quê? A gente encontra 18. Esse é o nosso máximo divisor comum. Tem outras formas de achar o máximo divisor comum? Tem. Tem outras regras? Tem. Você não está aqui para aprender regra. Está aqui para entender. Lógico que a gente não vai se eximir de ensinar as regras. Lógico que não. Mas as regras são decorrência e não a premissa, tá? Então, por exemplo, se você pegar o divisor máximo, que é 18, 144 dividido por 18 dá 8, 108 dividido por 18 dá 6, e 90 dividido por 18 dá 5. Então você sabe o número de pedaços de cada pano. O de 90 vai ter 5 pedaços de 18, o de 108 vai ter 6 pedaços de 18, e o de 144 vai ter 8 pedaços de 18. E qual é o maior pedaço? Olha, o maior pedaço é exatamente os 18 metros. Tá? E quantos pedaços cada um ficou? Está aí, né? O de 90 foram 5 pedaços, o de 108, 6 pedaços, e o de 144, 8 pedaços. Beleza? Então a gente viu máximo divisor comum, o que a gente procura, porque tem que ser comum a todos, tá? E com isso a gente achou o maior tamanho possível de cada pedaço, que é 18 metros. Até a próxima, gente. Muito obrigado.